os tipos de fibra e as proteções e seus revestimentos. Então vamos lá. O primeiro tipo de fibra ótica que eu tenho é a fibra ótica multimodo índice degrau. Por que ela é chamada de degrau? Porque eu tenho o núcleo, tenho a casca. O índice de refração aqui da minha casca, ele tem um determinado valor. É esse aqui, ó, esse valor aqui. Quando eu chego no núcleo, ele dá um salto. Eu tenho aqui, sei lá, um valor aqui, ele pula e vem para cá. Então esse daqui é o valor do índice de refração do meu núcleo. Depois, quando acabou o núcleo, ele volta para cá. Então, você vê que ele faz aqui um degrau, por isso que se chama degrau. Normalmente, nessas fibras aqui, você tem um núcleo da faixa de 80, de 50 a 100 micros e a casca de 125 micros. Então, ela é mais ou menos assim. O perfil dela, ao longo dela, é isso aqui. Eu coloco aqui um pulso de luz. Então, esse pulso de luz ele tem vários modos de propagação. Eu tenho aqui um modo, que é o modo fundamental, que é esse branco, que vem anda em linha reta. Eu tenho esse vermelho, que dá bastante batida, que vai batendo, e eu tenho o preto, que vai fazendo. Como você vê que todos eles saem ao mesmo tempo, mas um faz um trajeto menor, o outro faz um trajeto um pouquinho mais longo que esse preto, e esse vermelho vai fazendo um trajeto muito maior, do lado de lá eles chegam defasados. Se eles chegam defasados, eu tenho uma deformação no meu pulso. Além de eu ter uma redução na amplitude, que é a atenuação, que vocês vão ver mais para frente, eu tenho uma deformação no pulso. O segundo tipo de fibra também é uma fibra multimodo, só que são os modos de propagação, por isso que eu tenho multimodos. Ela vem disso que eu tenho vários caminhos que a luz faz aqui dentro. Então, a fibra índice degrau. Por que ela chama degrau? Porque aqui é gradual, desculpa. Por que ela chama gradual? Porque quando eu mudo do núcleo para a casca, a variação ela é gradualmente. No caso aqui eu tenho 50, 62,5, o valor do diâmetro do núcleo, e a casca continua 125. Então eu venho aqui, ó, você vê que muda gradativamente o índice de refração. Então o que acontece aqui? Eu jogo o meu pulso de luz, ele também faz isso aqui. Então, aquelas fibras que vão reto, vão reto. As fibras que fazem, que deveriam ir fazem numa velocidade menor, elas mudam o caminho que elas fazem. Então, com isso, você consegue minimizar aquilo que a gente chama. Então, basicamente, o teu pulso aqui, ele fica deformado, ele tem uma redução de amplitude, mas ele se deforma, mas ele deforma bem menos que o outro pulso lá. Então, essas daqui são as fibras ópticas multimodo índice gradual, que foram utilizadas inicialmente em telecomunicações. E hoje elas são utilizadas, elas são utilizadas muito na parte de sistema para transmissão de dados, dentro de processamento de dados, dentro de CPDs. Então, para você interligar, às vezes, um servidor no outro, você usa cabos óticos e você usa com esse tipo de fibra. Por que usa? Mais para frente a gente vê. E por último, você tem a monomodo. A monomodo ela tem um núcleo extremamente pequeno, de 8 a 10 microns, aí, normalmente na faixa de 8, 9, e o perfil dela normalmente é um perfil também na faixa, como se fosse um degrau. Você vê que ela dá um salto. Só que como o perfil é tão pequeno, você só tem um modo fundamental, você não tem esses outros modos de propaganda. Por isso que ela se chama monomodo, porque ela só tem um modo de propagação. Essas daqui se chamam multimodo, porque tem vários modos de propagação. Então aqui você tem um pulso de entrada, do lado de lá você vai ter mais ou menos o mesmo pulso, somente a amplitude dele diminuiu. Ele foi atenuado pela perda que você teve ao longo da fibra.